Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos dar continuidade à nossa temática sobre ambientes pedagógicos alternativos. No nosso momento anterior, nós falamos um pouco da importância de haver esses momentos, não é, de estudos, de aprendizagem em outros ambientes dentro da escola, seja uma escola de grande ou pequeno porte, com ambientes diversos, alternativos ou não, estruturas adaptadas de escola, que nós sabemos que muitas escolas da nossa rede ainda têm essa estrutura pequena, mas não é justificativa para que nós, professores, não aproveitemos esses ambientes, esses espaços da escola, para proporcionar aos estudantes um momento de aprendizagem diferente, um momento de troca, um momento de socialização, um momento onde ele não só vai aprender, mas ele também vai trazer de bagagem o que ele tem ali de experiência sobre aqueles ambientes e a importância que é o primeiro passo para uma futura saída fora da escola, esse comportamento, essa autonomia, esse como se comportar nos ambientes para os estudantes das nossas escolas. Hoje vamos trazer algumas sugestões de atividades, alguns espaços, na verdade, que podem ser utilizados na escola e como eles podem ser utilizados. Aqui nós temos duas fotos, duas imagens, uma com crianças trabalhando com robótica, E hoje na nossa rede nós já temos professores que vão às escolas, são os professores multiplicadores que trabalham com robótica nas escolas, para aqueles estudantes que gostam mais, têm uma maior habilidade. É para todos os estudantes, mas claro, tem sempre algum que se destaque. Então, esse trabalho com robótica é feito hoje na Prefeitura do Recife. Ao lado nós temos uma imagem de crianças brincando com as mesas interativas, com jogos, e ali tem blocos. Então, ela serve como... traz diversas atividades, desde a alfabetização ao ensino fundamental. Então, são dois momentos, a tecnologia, que proporciona aos estudantes uma nova maneira de ver, uma nova maneira de aprender, ali na prática e brincando. Para os estudantes com deficiência, é importante também esse momento, é importante ele participar, saber da sua capacidade, saber que ele também consegue participar desses momentos de tecnologia. Às vezes, muitas vezes até ele tem até essa habilidade que o professor não sabia, desconhecia. Então, essa habilidade com a montagem, essa habilidade com os jogos, é uma atividade que as crianças elas ficam muito interessadas em participar. No começo ali da robótica, com pequenas peças, mas quando eles veem o projeto pronto e como aquilo vai funcionar e quais os meios que ele tem de utilizar ali, quais são as disciplinas que ele usa para montar. Então, quando ele se apropria disso, a aprendizagem dele fica muito mais fácil e aí significativa, Ele colocando conteúdo ali na prática e de uma maneira prazerosa, de uma maneira que ele possa também trocar com os colegas com um material diversificado. Então, essa parte da robótica nós temos na nossa rede e é importante que os estudantes eles participem desse momento. Outro ambiente também seria o pátio da escola, o simples pátio, onde ali pode ser proposto várias atividades. Nesse caso, foi feita uma roda de conversa na Escola Municipal Carla Patrícia, essa é uma turma do EJA, percebam que está meio escuro, já era noite, e o professor Alain, esse de camisa vermelha, sentado, ele propôs que os estudantes tivessem essa roda de conversa, que poderia ser dentro da sala de aula, mas ele chamou os estudantes ali para o pátio, numa noite de lua, para conversar. Eles estão na mão com um texto de um jornal, que eles também foram manchete, falando sobre o EJA na cidade do Recife, qual é o futuro
do EJA, a importância da educação de jovens e adultos, não é? Na vida de estudantes idosos e adultos. Então, ele chamou os estudantes ali fora, no pátio da escola, tranquilo, e todos fizeram essa roda de conversa sobre esse recorte do jornal, que falava, inclusive, deles mesmos. Então, perceba que uma simples troca de lugar, não é? Essa conversa, essa roda poderia simplesmente ter sido na sala de aula, mas pelo fato de ele trazer esse momento para fora da sala de aula, para um lugar mais arejado, para um momento diferente, aquilo também marca os estudantes. Nesse grupo de estudantes do EJA, também temos um estudante com deficiência. Ela está ali sentada com os demais estudantes do EJA. Então, isso é um momento muito significativo. E vejam só, são adultos, não é? Faz toda a diferença, não só para crianças, mas também para os adultos. Isso aproxima mais, deixa o momento mais intimista e ali eles podem trazer, não é? Dentro da sala de aula eles podem ficar assim, receosos de falar, porque o professor tem um lugar dele, que é à frente da sala, e eles estão ali todos sentados, só esperando essas informações partirem do professor. Já no pátio, não é? Nessa roda, nesse círculo, ninguém é o professor e aluno. São todas pessoas conversando, colegas trocando informações, se colocando, aprendendo, em um lugar onde todos ali estão em pé de igualdade, vamos dizer assim. Então, é uma atividade para ser utilizada com estudantes do EJA, mas também pode ser utilizada desde a educação infantil, com uma roda de conversa e uma roda de contação de história, não é? Então, esse tipo de atividade, ele pode ser feita em todas as fases e com todos os estudantes. Outro ambiente seria aqui, como eu falei, uma contação de história, mas aí no uso da biblioteca, não é? Então, ali tem uma contadora de história, os estudantes pequenos, né, da educação infantil, ali ouvindo atentos a contação de história. Mas essa contação de história também poderia ser no pátio da escola, num espaço verde, num ambiente que a escola tem ali com árvore. Se não tiver, que seja um pátio forrado com um TNT, ou até mesmo limpinho, os estudantes sentarem no chão ou nas cadeiras. Essa diversidade também de sentar em cadeira, sentar no chão, é importante ele conhecer esses espaços, é importante ele saber se comportar nesses diferentes espaços, não é? E ali fazer uma contação de história. No caso do professor do EJA, foi a leitura, não é, de uma reportagem. Na educação infantil, pode ser uma contação de história, uma apresentação de teatro, mas usando vários ambientes. Outro ambiente também, e aqui um projeto de horta, não é? Essa horta, estão aí crianças da educação infantil, mas ela pode ser para todas as idades. Também na escola Carla Patrícia foi feito um projeto e os estudantes do Fundamental 2 participavam desse projeto, não é? Sobre horta, sobre plantação, e o quanto eles não podem aprender ali com adubo, com tipos de planta, com as fases das plantas, da educação infantil o Fundamental 2, ao 9º ano. Então, uma simples horta pode trazer de conteúdo todas essas informações. Não é? Para o estudante com deficiência também, ele ter acesso, ele pegar, ele plantar, não é? Ele entender quais são as fases ali, fazendo, e não só num desenho, num livro, num desenho feito no quadro. Então, tanto para as crianças da educação infantil, como esses estudantes com deficiência vão estar ali na prática, fazendo, vendo, trocando e aprendendo. A quadra, quantas escolas têm quadra na nossa rede? Acredito que não sejam muitas, mas se sua escola tem, por que não utilizar essa quadra? Não é? A quadra que não só serve para os estudantes na hora do recreio ir lá brincar, não é? Ou uma apresentação numa data comemorativa. Mas por que não levar esses estudantes para medir essa quadra?
não é? Para ter essa interação também nos jogos, mas uns jogos direcionados, assistidos. Essa estudante com deficiência participar desse momento, dessa atividade, seja ela de brincadeira, de jogo, ou da própria medição da quadra para uma aula de matemática ou física, não é? Aplicando ali as propriedades da física. Esse estudante com deficiência que vai frequentar, vai participar dessa aula, esse espaço é interessante para ele? O que é que ele precisa para ser bem, estar bem, aproveitar bem esse espaço? Se ele é um estudante com baixa visão ou cego, o que é que o professor precisa fazer ali naquela quadra? Delimitar o espaço em alto relevo? Colocar só um cordão cobrindo ali as demarcações do chão, para que esse estudante perceba o toque, ou com os pés, as delimitações daquela quadra, uma bola com guiso, não é? Se esse estudante é um estudante que usa cadeira de rodas, como é que ele vai ali se comportar naquele ambiente? Então, é importante o professor conhecer esse espaço e perceber o que precisa ser ajustado para que todos os estudantes eles tenham o mesmo aproveitamento, não é? Na sua aprendizagem, que ela seja igual para todos, mas o quão a quadra pode ser interessante para ter uma aula, seja de qual disciplina for, uma aula de história, que estejam ali sendo feita uma dramatização de um momento histórico. Quantas possibilidades esse espaço não permite ao professor, não é? E permite ainda mais aos estudantes aprenderem de uma forma prazerosa e significativa. O quanto vai fazer diferença na aprendizagem deles. O refeitório que também é tão pouco utilizado, me parece, não é? Ali o estudante ele vai, faz o lanche dele, tem o horário da merenda e já sai, porque em outro momento já vem outra turma e precisa daquele ambiente, não é? Por que não utilizá-lo também numa aula de ciências, numa aula de biologia, falando sobre nutrição, sobre nutrientes, a maneira como se deve se alimentar, a higienização das mãos, a higienização dos alimentos, a higiene do ambiente, como se comportar naquele espaço. Então, perceba quantas possibilidades o ambiente do lanche, da merenda, ele tem ali, ele pode ter de agregar informação para esse estudante, para essa aprendizagem ser significativa. O estudante com deficiência também, a gente não pode esquecer nunca de sempre estar ali interagindo com esse estudante, mostrando passo a passo, não é? Fazendo e não apenas falando. Vamos todos lavar as mãos, vamos todos higienizar os alimentos, guardar a cadeira, manter o espaço limpo. São todas aprendizagens que todos os estudantes vão ter ali e levar dali para fora, para casa, para outros ambientes. Ambientes pedagógicos virtuais, não é? A tecnologia está aí, temos escolas com tablets, com notebooks, com internet. Então, esses ambientes virtuais pedagógicos também são importantes, já estão ali sendo utilizados diariamente por esses estudantes. Aplicativos como esse Street View, o óculos de realidade virtual, aplicativos de jogos, aplicativos de mensagens, que ali dentro da sala mesmo, não é? Você, professor, pode utilizar esses recursos com esses estudantes, com seus estudantes, não é? Se estamos falando de localização no Fundamental 1, por que não utilizar o Street View? E aí colocar as paralelas, quais são as perpendiculares, o mapa da escola para casa, enfim, são várias oportunidades aí que a tecnologia traz para os estudantes, para o professor. Aqui alguma sugestão, eu trouxe aí no QR Code, vocês vão ser direcionados diretamente a essa página, não é? E tem várias atividades, jogos, e aí com cada disciplina, para educação infantil, Fundamental 1. Aqui mais uma sugestão também de jogo na internet. No QR Code também você vai ser direcionado para
lugar, esse ambiente virtual, que também várias atividades nesse que está aparecendo. Aí ele trabalha também desde a educação infantil ao ensino fundamental. Então, várias possibilidades do professor utilizar esse recurso. Bom, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, no fundamental do 6º ao 9º, na educação de jovens e adultos, é importante que você, professor, se organize, se programe, conheça seus estudantes, conheça seu ambiente, não é? Conheça todas as oportunidades que aquele ambiente pode trazer para essa aula e para os seus estudantes, que eles troquem informações, que eles falem, que eles interajam, para que essa aprendizagem seja significativa, faça a diferença na vida deles. Bom, vamos ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Até mais!